Olá, povo de Deus, 33º domingo do tempo comum, 14 de novembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 12, de 1 a 3, Hebreus 10, 11 a 14 e 18, e de Marcos 13, 24, 32. No século IV a.C., a Palestina conheceu a troca de impérios dominantes de maneira muito acentuada. Esteve sob o domínio dos persas, sendo integrada ao Império de Alexandre. E depois da morte de Alexandre, a Palestina ficou entre o fogo cruzado de Ptolomeus, que ocupavam o Egito, e os seleucidas, que dominavam a Síria e a Mesopotâmia. Num primeiro momento, os Ptolomeus asseguraram o domínio da Palestina e da Síria, mas o seleucida Antíoco III, aliado com Filipe V da Macedônia, acabou por vencer os Ptolomeus e por conquistar o domínio da Palestina. Se o período ptolomaico tinha sido uma época de relativa tolerância com a cultura judaica, a situação mudou radicalmente durante o reinado do seleucida Antíoco IV Epífanes. Este rei fez de tudo para impor a cultura helênica em todo o seu império, enfrentando fortemente a cultura e a religião judaicas. A perseguição foi dura e as marcas da intolerância seleucida provocaram feridas muito graves no universo social e religioso judaico. Houve judeus que renegaram a sua fé e assumiram os valores helênicos, mas outros resistiram, defenderam a sua identidade cultural e religiosa. Uns outros optaram abertamente pela insurreição armada, e outros, contudo, optaram por fazer frente à prepotência dos reis helênicos, esforçando-se por cultivar e guardar e transmitir sua cultura e religião. Nesse contexto, devemos ler o livro de Daniel. O seu autor é um judeu fiel à cultura e aos valores religiosos dos seus antepassados, os quais defende dizendo aos seus concidadãos que a fidelidade aos valores tradicionais seria recompensada por Javé com a vitória sobre os inimigos. Contando a história de um tal Daniel, um judeu exilado na Babilônia, que soube manter a sua fé num ambiente adverso de perseguição, o autor do livro de Daniel pede aos seus concidadãos que não se deixem vencer pela perseguição de Antíoco IV Epífanes e que se mantenham fiéis à religião e aos valores de seus pais. Garante-lhes que Deus está do lado do seu povo e que recompensará a sua fidelidade à lei e aos mandamentos. Com o livro de Daniel, inaugura-se a literatura apocalíptica. Num tempo de perseguição, o autor pretende-se, por meio de um gênero literário que recorre a símbolos e a uma linguagem figurada, restaurar a esperança e assegurar ao seu povo a vitória de Deus e dos seus fiéis sobre os opressores. Nosso texto de hoje termina com um versículo carregado de ânimo e esperança a todos os que permanecerem fiéis. Os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 11, 14 e 18. Há vários domingos vimos lendo um texto da carta aos Hebreus e desta vez é a última neste tempo litúrgico. Esta carta destina-se a comunidades cristãs que vivem dias terríveis.
A falta de entusiasmo de muitos dos seus membros na vivência do compromisso cristão junta-se à hostilidade dos inimigos e às confusões causadas à fé comunitária por certos pregadores que ensinam doutrinas estranhas e pouco cristãs. São, portanto, comunidades fragilizadas, cansadas, desalentadas, que necessitam de redescobrir o seu entusiasmo inicial, revitalizar o seu compromisso com Cristo e apostar numa fé mais coerente e mais empenhada. Nesse sentido, o autor da carta apresenta-lhes o mistério de Cristo, o sacerdote por excelência, cuja missão é pôr os crentes em relação ao Pai e inseri-los nesse povo sacerdotal que é a comunidade cristã. Uma vez comprometidos com Cristo, os crentes são chamados a fazer da sua vida um contínuo sacrifício de louvor, de entrega e de amor. O objetivo do nosso texto de hoje é despertar no coração dos crentes uma resposta adequada ao amor de Deus manifestado na ação de Jesus. Marcos 13, de 24 a 32. Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo do céu, vindo das nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, e de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Nosso texto de hoje apresenta-nos um quadro de fechamento do cerco em torno de Jesus no contexto de Jerusalém, pouco antes de sua paixão e morte. É o terceiro dia da estadia de Jesus em Jerusalém, o dia dos ensinamentos e das polêmicas mais radicais com os líderes judaicos. No final deste dia, já no Jardim das Oliveiras, Jesus oferece aos discípulos Pedro, Tiago, João e André um amplo e enigmático ensinamento que ficou conhecido como o discurso escatológico. Muitos afirmam que esse discurso, apresentado com uma linguagem profético-apocalíptica, descreve a missão da comunidade cristã no período que vai da morte de Jesus até o final da história humana. Não se trata de uma descrição de acontecimentos concretos, mas antes uma leitura profética da história humana. As comunidades estão padecendo e é preciso dar-lhes indicações precisas sobre a atitude a tomar frente às dificuldades que marcarão sua caminhada histórica, até ao momento em que Jesus vier para instaurar em definitivo novo céu e nova terra. Os 4 discípulos são os primeiros chamados por Jesus e, como tal, convertem-se em representante de todos os futuros discípulos. Com isso, o discurso escatológico de Jesus não seria uma mensagem
privada destinada a um grupo especial, mas uma mensagem que se dirige a toda a comunidade crente, chamada a caminhar na história com os olhos fixos no encontro final com Jesus e com o Pai. A missão que Jesus confia à sua comunidade não é nada fácil. Jesus está consciente de que seus discípulos terão que enfrentar perseguições, tentações que o mundo vai colocar no seu caminho. Essa comunidade em marcha pela história necessitará, portanto, de estímulo, de alento. É por isso que surge este apelo à fidelidade, à coragem, à vigilância. No horizonte último da caminhada da comunidade, Jesus coloca o final da história humana e o reencontro definitivo dos discípulos com Jesus. Mas quanto ao dia e quanto à hora, ninguém sabe. Por isso, perseverança e fidelidade serão duas atitudes fundamentais na história de todos os crentes. Hoje celebramos o Dia Mundial dos Pobres, que a nossa solidariedade e a nossa opção por eles passe dos discursos e das palavras, seja verdadeiramente uma opção concreta com gestos concretos. Um beijo no seu coração.